Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível pelo livro de Atos dos Apóstolos. Vamos conhecer as histórias dos primeiros seguidores de Jesus e como eles espalharam a boa notícia pelo mundo. Preparem-se para aventuras, milagres e muita fé. Capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos voltaram para Jerusalém. Eles esperavam a promessa do Espírito Santo, que Jesus disse que viria para ajudá-los. Enquanto esperavam, eles escolheram Matias para substituir Judas, que havia traído Jesus. Capítulo 2. O dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo. Eles começaram a falar em diferentes línguas, e todos os que estavam em Jerusalém ouviram o Evangelho em seu próprio idioma. Pedro pregou um poderoso sermão e muitas pessoas acreditaram em Jesus. Capítulo 3. A cura do coxo. Pedro e João foram ao templo e curaram um homem que era coxo desde o nascimento. As pessoas ficaram maravilhadas e Pedro aproveitou a oportunidade para falar sobre Jesus. Muitos acreditaram, mas os líderes religiosos ficaram com inveja. Capítulo 4. Pedro e João diante do Sinédrio. Os líderes religiosos prenderam Pedro e João por causa da cura do coxo. Eles foram levados diante do Sinédrio, mas Pedro falou com coragem sobre Jesus. Os líderes ficaram surpresos com a ousadia deles e o soltaram. Capítulo 5. Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam uma propriedade e mentiram sobre o valor da venda. Pedro os confrontou e eles caíram mortos por causa da mentira. Isso causou grande temor entre os crentes, mas o número de seguidores de Jesus continuou a crescer. Capítulo 6. A escolha dos 7. Os discípulos escolheram 7 homens para ajudar a cuidar das viúvas e dos necessitados. Entre eles estava Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso permitiu que os apóstolos se concentrassem na pregação da palavra. Capítulo 7. O martírio de Estevão. Estevão foi acusado falsamente e levado diante do Sinédrio. Ele fez um longo discurso sobre a história de Israel e acusou os líderes de rejeitar Jesus. Eles ficaram furiosos e o apedrejaram até a morte. Estevão morreu orando por seus inimigos. Capítulo 8. Filipe, o evangelista. Depois da morte de Estevão, uma grande perseguição começou contra a igreja. Filipe foi para Samaria e pregou o Evangelho. Muitas pessoas acreditaram e foram batizadas. Ele também encontrou um eunuco etíope e explicou as Escrituras para ele. Capítulo 9. A conversão de Saulo. Saulo, que perseguia os cristãos, teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Ele ficou cego por 3 dias, até que Ananias orou por ele. Saulo recuperou a visão e começou a pregar sobre Jesus. Ele mudou seu nome para Paulo. Capítulo 10. Pedro e Cornélio. Pedro teve uma visão de Deus, mostrando que ele não deveria chamar nada de impuro. Enquanto isso, Cornélio, um centurião romano, teve uma visão para chamar Pedro. Pedro foi à casa de Cornélio e pregou o Evangelho. O Espírito Santo desceu sobre os gentios, mostrando que Deus não faz distinção entre as pessoas. Capítulo 11. A igreja em Antioquia. Os discípulos espalharam o Evangelho em Antioquia e muitos gentios acreditaram. Barnabé foi enviado para ajudar a igreja e trouxe Saulo com ele. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Capítulo 12. A prisão de Pedro. O rei Herodes prendeu Pedro e planejava matá-lo. Mas um anjo do Senhor libertou Pedro da prisão. Ele foi à casa de Maria, onde muitos estavam orando por ele.
Quando contou como foi libertado, todos ficaram maravilhados. Capítulo 13. A primeira viagem missionária de Paulo. O Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo para uma viagem missionária. Eles foram para Chipre e depois para a Ásia Menor. Em Antioquia da Pisídia, Paulo pregou um poderoso sermão e muitos acreditaram. Mas os líderes religiosos ficaram com ciúmes e os expulsaram da cidade. Capítulo 14. A volta para Antioquia. Paulo e Barnabé continuaram sua viagem, enfrentando oposição, mas também vendo muitos milagres. Em Listra, Paulo curou um homem aleijado. Eles voltaram para Antioquia e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Capítulo 15. O Concílio de Jerusalém. Alguns cristãos de Jerusalém disseram que os gentios precisavam ser circuncidados para serem salvos. Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para discutir isso com os apóstolos e anciãos. Eles decidiram que os gentios não precisavam seguir todas as leis judaicas, mas deveriam evitar certas práticas. Capítulo 16. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo e Silas começaram uma nova viagem missionária. Eles foram para a Macedônia, onde Lídia, uma vendedora de púrpura, acreditou em Jesus. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos, mas um terremoto os libertou. O carcereiro e sua família acreditaram em Jesus. Capítulo 17. Paulo em Atenas. Paulo foi para Atenas e pregou no Areópago, um lugar onde filósofos discutiam ideias. Ele falou sobre o Deus desconhecido e como Jesus ressuscitou dos mortos. Algumas pessoas acreditaram, mas outras zombaram dele. Capítulo 18. Paulo em Corinto. Paulo foi para Corinto e conheceu Áquila e Priscila, que se tornaram seus amigos e ajudantes. Ele pregou o evangelho e muitos acreditaram, mas os líderes religiosos o acusaram diante de Gálio, o governador, que não deu importância à acusação. Capítulo 19. Paulo em Éfeso. Paulo foi para Éfeso e pregou o evangelho. Muitos acreditaram e foram batizados. Ele também realizou muitos milagres. Mas alguns ourives que faziam ídolos de Ártemis ficaram com raiva e causaram um tumulto na cidade. Capítulo 20. A viagem para Jerusalém. Paulo decidiu voltar para Jerusalém. Ele se despediu dos anciãos de Éfeso e os encorajou a cuidar da igreja. Ele também os advertiu sobre os falsos mestres que viriam. Capítulo 21. A prisão de Paulo. Paulo chegou a Jerusalém e foi ao templo. Alguns judeus o acusaram falsamente de trazer gentios ao templo. Uma multidão tentou matá-lo, mas os soldados romanos o prenderam e o levaram ao comandante. Capítulo 22. Paulo diante da multidão. Paulo contou sua história para a multidão, falando sobre sua conversão e como Jesus o chamou para pregar aos gentios. Mas a multidão ficou furiosa e queria matá-lo. O comandante ordenou que Paulo fosse açoitado, mas Paulo revelou que era cidadão romano. Capítulo 23. Paulo foi levado diante do Sinédrio e falou sobre sua fé em Jesus. Isso causou uma divisão entre os fariseus e os saduceus. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse que ele testemunharia em Roma. Capítulo 24. Paulo diante de Félix. Paulo foi levado diante do governador Félix e acusado pelos líderes religiosos. Ele se defendeu, falando sobre sua fé em Jesus e a ressurreição. Félix adiou o julgamento e manteve Paulo preso por 2 anos. Capítulo 25. Paulo diante de Festo. Festo se tornou o novo governador e ouviu o caso de Paulo. Ele queria agradar os judeus e sugeriu que Paulo fosse julgado em Jerusalém. Mas Paulo apelou para César e Festo concordou em enviá-lo a Roma. Capítulo 26. Paulo diante de Agripa. O rei Agripa e sua irmã Berenice vieram visitar Festo.
Paulo contou sua história para eles, falando sobre sua conversão e como Jesus o chamou para pregar aos gentios. Agripa disse que Paulo quase o convenceu a se tornar cristão. Capítulo 27. A viagem para Roma. Paulo embarcou em um navio para Roma. Eles enfrentaram uma grande tempestade, mas Paulo encorajou todos a não perderem a esperança. O navio encalhou em uma ilha chamada Malta, mas todos foram salvos. Capítulo 28. Paulo em Roma. Paulo chegou a Roma e foi colocado em prisão domiciliar. Ele convidou os líderes judeus e explicou por que estava preso. Ele também pregou o evangelho para eles. Paulo ficou em Roma por 2 anos, pregando livremente e sem impedimentos. E assim termina nossa jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos. Vimos como os primeiros seguidores de Jesus espalharam a boa notícia com coragem e fé. Que essas histórias nos inspirem a fazer o mesmo. Até a próxima aventura, crianças. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.